Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 12, versos de 1 ao 7. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ok. Começou a mensagem, começa lá, né? 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações nesta manhã. Interessante observar que a cúpula religiosa conspirava para matar Jesus. João capítulo 11, o versículo 53 e o 57, os dois versículos. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Estava chegando o momento da cruz do Calvário e as portas do inferno estavam agitadas e a religião alvoroçada. Havia muito ódio contra Jesus, mas também havia alguns corações que estavam batendo forte por ele. Havia gente querendo a presença de Jesus. E um jantar, uma ceia, um jantar foi preparado para o Senhor. Os personagens e os acontecimentos desse jantar são interessantes quando analisados à luz da palavra de Deus. Esse episódio aconteceu na última semana da vida de Jesus na terra. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado
Conhecemos a ressurreição de Lázaro no capítulo 11 de João. Ali foi preparado e oferecido, foi dado um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir. Marta estava lá também. Ela servia. Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou, era um dos que estavam à mesa com ele. Maria foi e pegou um vaso cheio de perfume, muito caro, perfume puro. O texto disse feito de nardo puro, e derramou aos pés do Senhor Jesus e os enxugou com seus cabelos. Toda a casa ficou perfumada. Cada canto da casa, a casa inteira ficou perfumada com aquele perfume que foi derramado aos pés do Senhor. Judas Iscariotes, o discípulo traidor, foi o que criticou, que fez a crítica a esse gesto de Maria em derramar o perfume caro, puro, aos pés do Senhor, dizendo: este perfume vale mais de 300 moedas de prata. Porque não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres. Jesus disse que Judas não estava preocupado com os pobres. Ele não tinha nenhuma preocupação com o pobre. Ele era ladrão, Jesus disse, e ele estava preocupado com ele mesmo. Judas tomava conta da bolsa, onde ficava o dinheiro, e ele costumava meter a mão e pegar um pouco do que era colocado na bolsa. Jesus também saiu em defesa de Maria. Ele disse: deixe Maria em paz. Ela fez isto como preparação para o meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. Sempre vai ter pobre. Sempre vai ter pobre para socorrer, se você quiser socorrer. Tem gente que não gosta de socorrer pobre. Jesus socorreu. Se você quiser socorrer pobre, vai ter pobre, e muito. Vocês sempre podem socorrer os pobres, mas eu não estarei com vocês por muito tempo. Jesus estava colocando aqui a questão da sua morte, que estava bem próxima, se aproximando. Agora, irmãos, o que aconteceu naquele jantar, naquela ceia, diz respeito a nós também. E é isso que nós queremos analisar com os irmãos. Para começar, vamos identificar o personagem principal daquele jantar. João 12, versículo 1. Vamos ouvir novamente. 6 dias antes da Páscoa,
Foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. O versículo 2: Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Preste atenção. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Deram-lhe. Quem é esse convidado de honra que estava sendo honrado? Jesus Cristo. Foi para ele que a ceia, o jantar, foi dado, foi oferecido. Tudo ali estava acontecendo em torno de Jesus. Ele era, naquele jantar, o foco, o alvo. Ele era o alvo da adoração extravagante, vamos ver daqui um pouco, mas também ele era o alvo da crítica. Lucas, capítulo 2, versículo 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Perceberam? Acerca de Jesus é dito: eis que este é posto para queda e para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Jesus é o alvo de quem crê e de quem não crê. Jesus foi e é alvo de contradição até hoje. Jesus é uma figura que causa profunda adoração e admiração, ou gera repulsa ou aversão. Irmãos, não há espaço para neutralidade quando o assunto é Jesus Cristo. Ou vamos amá-lo ou desprezá-lo. Você não é neutro. Nenhum de vocês que estão aqui tem neutralidade. Não pense você que você é neutro. Ou vamos amá-lo ou desprezá-lo, mesmo que seja um desprezo enrustido. Você até nem sabe que tem um desprezo enrustido, mas em algum momento ele vai se manifestar, se for esse o seu caso. Com Jesus é assim: ou você tem uma paixão profunda por Ele, ou quer vê-lo o mais longe possível de você. Não existe meio termo, nem mais ou menos, quando o assunto é Jesus Cristo, quando o assunto é a adoração ao Senhor Jesus. Nem mesmo Pilatos,
conseguiu ficar neutro no gesto de lavar as mãos diante da multidão. Mateus 27, versículo 24. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Tomando água, lavou as mãos diante da multidão e ainda disse: estou inocente do sangue deste justo. O que Pilatos fez é muito comum, principalmente no meio político. Quando alguém no meio político lava as mãos, ele está tirando o time de campo, está entregando alguém que talvez fosse seu amigo. Talvez o governador Pilatos lavou as mãos para aquietar a sua consciência e fugir da responsabilidade, transferindo-a à multidão. Mas ele não era inocente do sangue de Jesus. Nem ele e nem ninguém. Jesus morreu justamente porque eu não era inocente, mas culpado de morte. Jesus morreu para que eu pudesse morrer aquela morte na cruz. Por sua graça maravilhosa, Ele me levou a morrer com Ele. A minha culpa diante de Deus exigia a minha morte. E Ele me levou a morrer, para poder depois me conceder a vida eterna, a vida dele. Nós precisamos ganhar a dimensão de fé substancial na pessoa fantástica de Jesus. Existe um programa de TV conhecido como Fantástico, mas não é fantástico. Fantástico é Jesus, só Ele é. Jesus era o centro daquela ceia, daquele jantar. Eu pergunto, só para você meditar, para você ponderar, de qual lado você está? Dos adoradores do Senhor ou dos críticos do Senhor? O que Jesus de fato representa para você? Pondere. O que Jesus representa de fato para você? Há um segundo personagem na mesa com Jesus que temos que destacar. Versículo 2 de João 12. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Quem é Lázaro? Quem é Lázaro? Lázaro é o homem da ressurreição e da vida. É o homem que Jesus ressuscitou. Portanto, Lázaro
é um tipo daquele que morreu e ressuscitou em Jesus. Ele é um tipo do novo homem, da nova criatura. Em Romanos 6, versículo 13, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Mas oferecei-vos, apresentai-vos a Deus. De que jeito? Como que nós temos que nos apresentar a Deus? Como? Aqui diz, como ressurretos dentre os mortos. Só assim Deus nos aceita. Mas para você se apresentar ressurreto a Deus, você precisou ter morrido, e morrido em Cristo, porque com Ele nós morremos, com Ele nós ressuscitamos. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, e por isso eu posso me apresentar ressurreto. Então, Lázaro é alguém que Jesus ressuscitou totalmente limpo e sem o mau cheiro de putrefação, e agora está na mesa com Ele. Assim somos nós espiritualmente falando. Quem creu sua morte e ressurreição com Cristo está limpo, totalmente limpo, limpo do pecado e de sua putrefação, limpo do estado podre do pecado, limpo da sua decomposição. O regenerado é alguém que Jesus purificou e perfumou com a sua vida para sentar à sua mesa, comer com Ele em comunhão perfeita. Na mesa com o Senhor, fala de comunhão. Você entende? A mesa fala de comunhão. Na mesa com o Senhor, a comunhão com Ele. Deus nos chamou para esta comunhão. 1 Coríntios capítulo 1, verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fomos chamados para a comunhão com o Filho de Deus. O anseio de uma pessoa ressuscitada é Cristo. Irmãos, Cristo está no anseio da pessoa que com Cristo morreu e ressuscitou. Estar com Cristo é o que mais ela deseja. Ela quer intimidade, quer desenvolver comunhão, intimidade com Ele. Cristo está no desejo da nova criatura, está no anseio da nova criatura. É uma coisa que sai de dentro e naturalmente. Quero perguntar de novo: você não veio aqui à toa?
E nem veio porque quis vir. Veio, deu na teia hoje, eu vou na igreja de manhã. Você veio porque Deus motivou de alguma maneira que você precisava estar aqui hoje de manhã. Porque Deus iria falar ao seu coração. Então eu pergunto: até que ponto você deseja Jesus? Pondere aí. Até que ponto você deseja o Senhor? Na mesa com o Senhor, para ser alimentado do próprio Senhor. Ele é o nosso alimento. Alimentando-se de Cristo, a mesa dele, na mesa do Senhor, tem suprimento de pão que jamais acaba. Quem é o pão? Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, vai ser alimentado por mim, vai me comer a minha vida. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Agora você vai saber já se você se alimenta de Jesus. Porque se você se alimenta de Jesus, você vive por Ele. É Ele em você. É tudo nele. Sentado à mesa, diante do Senhor, a gente fica sem fôlego. Porque Ele é grandioso demais. A revelação do Senhor é muito grande, é grandiosa, maravilhosa demais. Se você não está empolgado com Jesus, é porque você não está ganhando a revelação dele. Irmão, você está percebendo o significado espiritual da mesa, de estar na mesa com o Senhor? É comunhão com Ele, a comunhão que os ressuscitados em Cristo têm com Ele, comunhão daquele que tem a vida de Cristo em si. Portanto, eu lhe digo, meu irmão e minha irmã, sente-se à mesa do Senhor, alimente-se dele, compareça à mesa, compareça sempre, não deixe o seu lugar vago. Os crucificados e ressuscitados com Cristo têm algo em comum: o respeito pela mesa do Senhor. Encantados diante da sua grandeza, famintos por mais de Cristo a cada momento. Eu quero ter. Cada um desses ressuscitados com Cristo compartilha a mesma paixão, mais de Cristo. Eu quero mais de Cristo, mais da revelação progressiva de Jesus. É hora de sentar à sua mesa e receber a sua revelação. É assim que nós vamos conhecê-lo. Marta é outra personagem nominada. Marta é outra personagem presente. João 12, verso 2.
Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Marta fazia o quê? Servia. Marta era uma serviçal. Oferecem certas honras ao Senhor, ela servia, mas não participou efetivamente da comunhão da mesa. Marta tinha um serviço efetivo, mas não uma comunhão incorporada, uma comunhão ali sem interrupção na mesa com o Senhor. Há certas cozinheiras que nunca se senta à mesa para comer junto com os outros. Não tem? Nunca senta. E se orgulham de servir, de fazer a comida, mas não senta na mesa para comer com os outros. Deus não quer você ocupado com as coisas dele. Deus quer você ocupado com Ele mesmo. Depois de estar ocupado com Ele mesmo, é que você vai se ocupar com as coisas dele, é que você vai servi-lo de uma maneira perfeita. Não é servir para adorar, é adorar para servir. É o contrário. Primeiro adoração, depois serviço. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Preste atenção. Se ouvir a minha voz, se ouvir a minha palavra, tudo começa com a palavra. É preciso ouvir a palavra, crer. E esta palavra em nós vai fazer a obra, vai operar o que Deus quer que seja operado em nós. Começa com a palavra. É a palavra que vai operar a condição para o Senhor entrar. E o Senhor entra para jantar com a gente e a gente jantar com Ele. Jantarei com Ele e Ele comigo. Foi o que Jesus disse. Tudo começa com Ele. Jantarei com Ele e Ele comigo. Porque Ele senta conosco à mesa, nós vamos sentar com Ele. O nosso envolvimento e a nossa ocupação é com a pessoa do Senhor. Eu não disse que você não tem que servir. Eu disse que você tem que adorar primeiro. Maria era outra personagem que estava à mesa com ele. O texto não diz que ela estava à mesa, mas certamente ela estava bem pertinho do Senhor, a ponto de ir aos pés e sentar aí. João 12, verso 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro,
muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Maria é uma mulher que senta aos pés do Senhor ou à sua mesa. Alguém poderá protestar. Maria era uma mulher que gostava de enrolar ao invés de trabalhar. Era preguiçosa. Não era como Marta. Se você pensa assim, você está enganado. Por que você diz isso? Eu digo isso porque a juntar 300 moedas de prata, tinha que trabalhar, e trabalhar muito. 300 moedas de prata representava um ano de serviço de um homem. Ela juntou 300 moedas de prata, não foi de graça, foi trabalhando. Ela trabalhava, e trabalhava muito. Naquele tempo era como hoje, muito mais, porque mulher ganha menos do que o homem. Imagine naquela época, algumas mulheres. Essa quantia correspondia a um ano de serviço de um homem. Imagine de uma mulher. Então, a mulher da mesa, a mulher dos pés do Senhor, também trabalhava. E trabalhava com muita eficiência. Era dedicada. Se você sentar-se à mesa do Senhor, depois você conseguirá realizar os seus afazeres com mais alegria, sem esquentar muito a cabeça, e você vai produzir muito mais. Maria extrapolou todos os limites. Vamos ler novamente o versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. O amor de Maria pelo Senhor era um amor extravagante, a ponto de Judas Iscariotes, o homem dos cálculos matemáticos, nos informar que o perfume que Maria derramou aos pés do Senhor valia 300 moedas de prata. Isso está no Evangelho. Parece que a pregação do Evangelho produz algo parecido com o que Maria fez em nós. O Evangelho gera em nós essa entrega total ao Senhor, essa adoração extravagante, sem reserva. O Evangelho é pregado, em primeiro lugar, para que o Senhor fique satisfeito, para que o Senhor fique satisfeito, para que Deus fique satisfeito, e também para produzir na pessoa esse partir do vaso, esse partir, esse quebrar, essa morte, para liberar o perfume que é a vida ressurreta de Jesus em nós. Se não partir, se algo não esmagar em você, se algo não for quebrado em você, a sua vida pecadora, a sua morte com Cristo na cruz, a vida de Jesus, a vida da ressurreição, não vai operar em você. E o resultado da nossa morte com Cristo, da vida de Jesus operando em nós, é essa boa ação que Maria
fez essa adoração extravagante, essa coisa que foi considerada desperdício. Então o Evangelho gera em nós uma adoração extravagante, gera em nós um amor extravagante, e Jesus é digno de tudo isso. Tudo o que fizermos não é desperdício. Para Jesus não, ainda é pouco. Ainda é pouco. Você acha que adorar o Senhor é um desperdício? Você acha que o nosso amor, a nossa adoração, a nossa comunhão tem que ser algo regado, controlado por um horário, sei lá o quê? Ou você pensa como o pastor Judas Iscariotes, que Jesus não é digno de nada, de nenhuma gota daquele perfume, porque tinha que ser dado aos pobres? Ele não queria que fosse derramado aos pés do Senhor. Ele queria para ele. Por isso que ele disse que tinha que ser dado aos pobres, mas ele queria era pegar uma parte para ele. Essa preocupação com a gente, comigo mesmo. É por isso que tem que morrer, irmãos. Tem que morrer, morrer ou morrer. Morrer em Cristo. Ou você pensa que Jesus é digno de receber a nossa adoração, mas não muito. Ele é digno, mas não de muito. Pois eu vou lhe dizer, eu quero me esbanjar para Ele. Eu quero me esbanjar em amor, em adoração, em comunhão. E digo mais, o meu esbanjamento ainda é pouco, porque Ele é digno demais. O que Maria fez tem a ver com a gente, e muito. Irmãos, é o despejar de todo o nosso ser para Ele. Ela despejou todo o perfume, e nós vamos despejar todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, todo o nosso ser para Ele. Mas assim eu não quero. Eu quero economizar na minha intimidade com o Senhor. Pois então fique com Judas Iscariotes. Vá com ele. Essa é a teologia dele. Para Judas, Jesus não valia 300 moedas de prata. Para Judas, Jesus não valia 300 moedas de prata. E você sabe o que aconteceu? Ele acabou traindo o Senhor por 30 moedas de prata. O texto sagrado diz, lá em Mateus 26:15, não precisa ser lido agora. No final, Jesus foi avaliado por Judas pelo dízimo das 300 moedas de prata. Traidor de uma figa. Terrível, hein, irmãos? Como é que você está? Cuidado, viu, como você avalia o Senhor, porque você vai terminar como Judas. Irmãos, eu sei que quando Jesus vier me buscar, será algo extravagantemente maravilhoso, mas eu posso antecipar, como Maria fez, a extravagância
e amá-lo extravagantemente agora mesmo, já. Como Maria fez, perfumando antecipadamente o seu corpo. Já posso derramar tudo. Já posso derramar todo o meu ser até a última gota, agora mesmo, para o Senhor. E o texto diz que encheu-se a casa com o cheiro do perfume. Todo o nosso ser é tomado pelo perfume de Cristo. Todo o nosso ser. A igreja cheia desse perfume. Vamos ler aqui João 12, verso 9 e 10, o último texto a ser lido. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Onde o evangelho for pregado, haverá a fúria do diabo, a conspiração contra Jesus, a censuração de Maria, a adoração extravagante e a trama para matar a Lázaro, a testemunha viva da ressurreição. Lázaro não pode ficar vivo. Ele é uma testemunha viva da ressurreição. Ele é o ressuscitado do Senhor. Então, irmãos, se você também ressuscitou em Cristo, espiritualmente falando, você é a prova viva da ressurreição. Você é a prova. Então, você vai ter perseguição. Você vai ter um monte de coisas se levantando contra você.